A explosão da venda direta. O Depois das 6 está começando agora! Gabriela Otto, esse teu fundo de tela está tão fofinho, é coraçãozinho, é amor, é coisinhas, é briochinhos, é plantinhas. Gabi, tá tudo perfeito, Gabi. Eu tô num dia muito girly, assim, aqui hoje. E é o lugar onde eu leio livros, esses livros da tua estande que está aí. Inclusive, por favor, dá uma idinha pro lado para a gente ver a tua bibliotecária. Como é que é o nome dela mesmo? Roseli, a Roseli. Você mudou o nome dela. Quando você estava na França, ela tinha um outro nome. Mas a bibliotecária, ela é fantástica. Primeiro, ela fala francês, né? Então, é mais charmoso, né? Você pedir para Roseli, né? E depois que ela aceita, a gente muda o nome dela, ela não fala nada, ela topa tudo. Então, a Roseli é perfeita. Ela fica ali arrumando livros, eu aqui fazendo Depois das 6, está tudo ótimo, tá? Bom, Gabi. Excelente biblioteca. Eu pareço um cenário daqueles filmes, daqueles melodramas ingleses do Netflix, sabia? Realmente, é lindo o cenário. Bom, a gente preparou esse... Vamos ao nosso tema de hoje. Para falar sobre a explosão das vendas diretas. Esse tema a gente já falou algumas vezes e é sempre bom falar, sempre inspira bastante a gente. E o que inspirou a gente a falar sobre esse tema foi um artigo do Pablo Delgado, que é o fundador da Mirai. Ele escreveu um artigo que fala justamente, que analisa justamente uma das razões pelas quais a venda direta explodiu nesse momento da pandemia, né? Inclusive, ele trouxe um dado de uma pesquisa da SiteMinder que mostra que as vendas diretas comparadas com o período pré-pandemia, elas explodiram mais de 300%, né? Nos hotéis de uma maneira global. Eu acredito que no Brasil também, a gente não tem esses dados aqui na mão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ultrapassando até Expedia e Booking em alguns lugares, né? Incrível o que aconteceu. Então, vamos lá. A gente separou 2 highlights cada um do artigo do Pablo. Eu queria começar com você. O que você destaca aí no artigo dele? Antes até dos 2 highlights, a gente tem que falar, ele começa falando sobre isso, que é a questão do mix de segmentação. Porque o mix de segmentação muda, né, ao longo desse tempo de pandemia. A gente vê aí o corporativo, ele foca muito na questão do corporativo e da performance de agências e operadoras. E aí, com 2 vertentes. Então, tem aquela vertente, eu gosto dessa análise que ele coloca as 2 vertentes, não só a opinião dele, né? Então, ele coloca ali as pessoas que têm uma visão de que de 2 anos para frente, daqui a 2 anos para frente, retoma tanto mercados de origem quanto segmentação retoma do jeito que era antes, e uma outra vertente, aí ele se coloca nessa vertente, dizendo que, olha, venda de agências de viagem e operadoras, não acredito que retome o padrão de antes pandemia, e o corporativo não volta da mesma maneira. Ele não está falando em termos de quantidade, mas também em termos de maneira como as coisas retomam, né? O que você acha? Em termos de segmentação, porque a segmentação vai impactar, inclusive, na questão de diária média, né? Porque no momento que há flutuação, não estou falando de preço, estou falando de diária média, de mudança de diária média, não é só a incompetência do hoteleiro que está fazendo guerra de preço, que não está conseguindo se manter. Tem uma questão também, não só isso, mas de mudança de mix de segmentação, né? Isso vai dar trabalhos para os revenue managers poder analisar esse mix de segmentação, mas o fato é, sim, que a venda direta aumentou, explodiu, por razões, né, que são circunstanciais, né, aumento do lazer, etc., mas também provocou um desarranjo total na segmentação, não porque ela explodiu, mas porque desapareceu canais como Tour Operators, como GDS, que trabalhavam até então com segmentos que desapareceram durante a pandemia, né? Então, vai ser muito valorizado a análise, né, do Revenue Management em termos de mix de canal também, em função dessa total. Bom, então ele já começa assim, eu já gostei dessa análise que ele faz, e aí a minha primeira, o que eu peguei ali de primeiro insight
que ele colocou, na verdade ele faz uma análise, né? Será que isso foi uma estratégia hoteleira, o aumento da venda direta, ou foi só uma consequência dos fatos que ocorreram ao longo desse tempo? A primeira coisa que ele coloca ali foi a questão da lealdade. Eu achei muito interessante, que demonstrou a importância nesse período, a importância estratégica de lealdade, de fidelidade de cliente, né? Porque claramente aqueles hotéis que têm que tem clientes fiéis e que são identificados e que conseguiram falar com aquele cliente de forma direcionada, dizendo o que eles estavam fazendo, dizendo quais são os protocolos que eu estava, né, que eles estavam trabalhando, tipo, ó, vem, você já me conhece, você sabe da minha qualidade, etc. Olha como é que eu estou me organizando. Definitivamente esses hotéis saíram na frente e incentivaram a venda direta muito mais nesse período. Então, esse é o primeiro highlight que eu peguei ali, que achei muito legal. E o teu? Qual foi o teu primeiro que você pegou? Eu gostei muito quando ele fala, que tem um pouco a ver com o que você acabou de falar da fidelização, que é a coisa as pessoas iam para o site para ter mais informações mais precisas sobre o que estava acontecendo, né? Então, os hotéis que foram capazes de estabelecer essa conexão com o cliente que chegava no seu site e via informações realmente do que estava acontecendo, a piscina estava fechada, não estava fechada, como funciona a parte de A&D, ou seja, esses elementos, como é que está a questão da abertura e fechamento das cidades, né? Eu acho que foi muito importante os sites, né, atrair o consumidor, o viajante para o site em função da informação mais accurate, né, mais precisa do que fora. Ele até dá um exemplo, né? O TripAdvisor, por exemplo, como as viagens desapareceram, o TripAdvisor, as informações do TripAdvisor ficaram obsoletas, né? Desatualizadas, né? Desatualizadas, né? Então, acho que esse ponto é um ponto que o papel da relação direta, da venda direta, foi fundamental, né? Muito legal. Bom, a minha segunda, e a gente já falou disso aqui em algum vídeo, eu não lembro, mais para trás, que não era necessariamente um mérito da hotelaria que a venda direta tivesse explodido, mas o início foi a má experiência nos intermediários durante a pandemia. Começou assim que estourou a coisa lá em 2020, lá no início, onde não é raro a gente conversa, comigo aconteceu também, acho que todo mundo que tinha viagens marcadas naquela época, foi difícil administrar aquela questão de reembolso, de cancelamento. Claramente os intermediários não estavam preparados para aquilo, não tinham contingente de pessoas e processos adequados para... Ninguém estava preparado, né, para aquilo, mas houve uma insatisfação geral por parte do cliente. Depois teve outras situações, como a Booking, por exemplo, que tomou uma decisão unilateral, sem consultar os hotéis, de defender os seus clientes e converteu todas as reservas lá em não reembolsável, inflexível, provocou outra tempestade ali que muitos hotéis, etc. Além disso, o que colaborou também para esse aumento de venda direta foi os hotéis definitivamente, de uma vez por todas, colocarem condições nos seus sites melhores do que as OTAs, né? Então, incluiu aí praticamente todas as grandes redes que já ofereciam isso no seu canal direto, passou a estar conectado, que é o lugar mais confiável de compra, passou a ter uma conexão direta com um aumento de visita, com a flexibilidade de pagamento, com a flexibilidade também de cancelamento. Então, foi uma coisa meio que foi se multiplicando, né? Foi um efeito, uma bola de neve aí. Uma combinação explosiva de valor, né? Uma combinação explosiva de valor, né? E fora isso, fora os tantos de pacotes, né? Que agregaram valor, o pague 3, leve 4, o compre antecipadamente, né? Compre agora, que você pode usar até tanto tempo. Então, definitivamente foi um conjunto de coisas, né? Qual foi o outro que você pegou? Qual foi o outro insight? Eu achei interessante a coisa do domestic sales, né? Ou seja, da venda doméstica, ou seja, a zona primária em que você tem ali uma distância de automóvel, né?
gerou menos necessidade de se viajar de avião, menos necessidade de fazer pacotes, e, portanto, as pessoas ligavam direto nos hotéis, achavam os hotéis através de canais de redes sociais, de Instagram, de Facebook, e fez com que a fidelidade à marca, que tem a ver com a fidelização que você falou, né? No caso da Europa, a mesma língua, né? E o mesmo time zone, né? Também facilitou isso. Na Europa, por exemplo, os Estados Unidos não é novidade, né? 94% das viagens nos Estados Unidos hoje são viagens domésticas, locais, mas na França, né? Porque sempre foi um país receptor de turistas, é o maior receptor de turistas do mundo, né? A França, 88% do turismo da França hoje é turismo doméstico, franceses viajando para a França, né? Então, acho que essa coisa dos domestic travels, que também foi uma previsão que a gente fez lá atrás, né? Ela se configura. Isso que eu achei interessante, esse ponto que ele colocou, né? Muito bom. E olha, o final desse artigo, ele coloca aqui uma conclusão que é primorosa. Eu vou ler aqui, porque merece ser lido algumas coisas, e aí a gente comenta, tá? Ele fala assim: é claro que muitas das variáveis que levaram a esse crescimento, o crescimento da venda direta, mudarão gradualmente e retornarão à normalidade. Agora vem a genialidade dele no texto. Pensar que isso vai durar para sempre é ingênuo, mas também seria ingênuo supor que tudo voltará a ser como antes. Que frase, Paulo? Concorda? Eu concordo totalmente. Essa história é temporária, vai durar 2 anos ali, mas, de novo, o reequilíbrio do mix de canais vai voltar. A gente não sabe como, né? Mas vai voltar, e se engana quem acha que o dogma da venda direta ela vai continuar prevalecendo. Não, todo mundo vai precisar de todos enquanto existir clientes que são diferentes em diferentes momentos da sua viagem, né? Sem dúvida, você fez aí com primor também uma conclusão muito parecida com a dele. Eu vou seguir aqui para a gente finalizar, que está muito parecido com o que você falou. Lembrem-se de que vendas diretas não são um objetivo em si, e nenhum hotel pode sobreviver apenas com as vendas diretas. O que é realmente importante para qualquer hotel é maximizar a rentabilidade e criar um modelo sustentável sem ter que depender de nenhum intermediário. Aí ele já vai para a dependência, o que não quer dizer que não está distribuído em todos. Na busca por esse equilíbrio, fica claro que a venda direta tem e terá um papel ainda mais fundamental daqui para frente. Olha, está de parabéns. Que texto, gostei muito. Se você fosse dona de um hotel, qual seria, depois, nesse momento pós-pandemia, qual seria o maior salário que você estaria disposta a pagar? Para quem? Para qual função? Quem soubesse precificar e fazer um excelente mix de segmentos. É o revenue management, exatamente. Esse cara, se eu tivesse um hotel, eu ia chegar e contratar uma especialista como você. Eu não sei se você faz headhunting, né? Mas você... Diz o seguinte: eu quero trazer o melhor headhunter do Brasil para trabalhar RM. Não importa quanto custa, é o melhor RM, não importa quanto ele custa, eu quero esse cara aqui ou essa pessoa. Definitivamente, definitivamente. Vai ganhar mais que gerente geral, vai ganhar mais que todo mundo, porque nunca antes foi tão importante você desenvolver uma análise precisa da sua tomada de decisão em relação a preço, inventário, segmentos, etc. Então, e isso está sendo um incentivo muito bom. O pessoal que pensa estrategicamente, comercialmente, está se conectando muito com o pessoal do financeiro, budgets estão sendo feitos de forma diferentes, investimento em tecnologia para entender dados de mercado, como você falou, né, para entender uma análise de mercado mais assertiva, está sendo importantíssima, mesmo com um curto espaço de tempo aí de picape, etc. Então, teremos bons legados também de tudo isso. Eu acho que vai ser um impulsionamento importante no pensamento estratégico hoteleiro. Viu? Isso aí. Bom, muito bem. E aí? Vamos para nossas dicas? Vamos. Livro, né? Tem que voltar para livro. A gente está hoje num ambiente... nessa biblioteca fofinha sua aí, nessa coisinha, nesse coraçãozinho, tem que ter livro, né, Gabi?
tem que ter livro, não tem jeito. Então, assim, eu vou começar falando de um livro, mas aí depois eu vou indicar outro, tá? Eu vou até colocar aqui, porque eu confesso que eu não sei que deu o meu, porque eu tô lendo ele, eu vou pela casa toda e eu não achei a porcaria do livro para mostrar aqui, então eu vou botar na tela o livro Essencialismo. Best-seller, tá em tudo que é lugar, me falaram tanto, que eu de vez em quando posto uns livros lá no Instagram, e me indicaram tanto esse livro, eu falei, tá bom, eu não sou de comprar livro que tá em best-seller, eu sei que tá lá na frente da livraria lá, porque a editora pagou para ele estar lá, ou tá no top do ranking. Mas eu fui contra os meus valores e eu comprei o Essencialismo, que é do McKeown, não é McKinnon, é McKeown, que é um jovem líder global lá, que foi indicado como jovem líder global pelo Fórum Econômico Mundial, que ficou 9 meses. Sim, eu vou procurar, eu sou dessas, eu procuro quem é o autor e como em que contexto que ele escreveu o livro. Aí ele ficou lá 9 meses, vivendo que nem um monge no quintal da casa dele, tipo um jardinzinho de inverno lá, um escritório, sei lá o que ele tinha no quintal, e começou a pensar sobre o assunto. E ele chegou à conclusão, lá na Califórnia, chegou à conclusão que ele não tinha distração, ele estava focado naquilo o tempo todo, e ele chegou à conclusão de que não é para a gente fazer muito. O lance é nós fazermos as coisas certas. Ele começou a se perguntar o que realmente é essencial. Então, o problema não é a falta de tempo que a gente reclama, que não tem tempo para nada e tal, mas é a dificuldade que nós temos de escolher. E assim por diante, com várias frases de efeito e etc. Só que aí, primeiro de tudo, eu já achei que o resumo, se você espremer assim, é que nem livro do Paulo Coelho. Caso você goste de Paulo Coelho, quero dizer que eu acho Paulo Coelho ó. Cada livro que você lê dele, você resume em uma frase. Eu acho horrível. Já li 2, 3. No terceiro eu não aguentei mais, porque eu falei, chega! Paulo, para mim, o McKeown fez isso. Ele fez um livro que dá para resumir numa frase, que é aprenda a dizer não. É aquelas coisas que todo mundo ama e você não? Pois é. Só que eu tenho coragem de dizer. Eu não Você gosto. passou esse Achei tempo inteiro falando para depois me coaching. indicar o livro, Gabi. Calma, tem um link agora aqui, tem um elo agora aqui com o final. Se é para a gente saber como dizer não e para entender realmente como é que a coisa funciona da melhor maneira, pronto, tá aqui. Esse é o livro, Daniel Goleman, o guru da inteligência emocional, que escreveu um livro chamado Foco, há uns anos atrás. Ele resume isso, só que é muito mais embasado, é científico, ele entende ele fala como é que o cérebro funciona, entendeu? Então, ele vai conectar isso com liderança. Resumo da ópera. A minha indicação não é o essencialismo, a minha indicação é foco. Ô, Gabi, que bagunça você fez na tua dica. Eu estou não indicando um livro, estou indicando outro. Gabriela, mas é tudo igual, é tudo na mesma linha. Você sabe o que eu me lembrei? Esse livro do Daniel Goleman, eu não sei se você estava numa conferência da World Hotels lá em Mônaco, que eu fazia toda a conferência, eu fazia lá um keynote lá para os 300 hoteleiros. E eu estava falando, fazia inglês a conferência, e essa história de língua, de cultura, é muito interessante. Aí, no final da eu apresentando os planos da World Hotels, a estratégia, a equipe, etc. Aí, no final, eu estava tão excitado lá com aquele momento, um grande finale da conferência, que eu falei assim, and I promise you that I will keep fucking. I will keep fucking. Aí, oi? Silêncio, assim, todo mundo dizendo, porra, o cara vai continuar fucking, não? Focando, né? Fucking. Eu disse para 300 pessoas que eu manteria fucking, né? Em vez de focus. Então, o teu livro do Daniel Goleman muito bom. Fez um flashback muito bom. do focus. Tá, mas ó, Daniel Goleman indicado. McKeown, o tal do monge do quintal, é um protótipo de coach. Não, tá? Leiam o Simon Sinek,
com a teoria do porquê que está melhor do que ele falar que tem que levar uma vida de propósito. É simplesmente isso. É uma cópia do monte de best-seller que ele criou e botou numa linguagem bonitinha, jovem, dinâmica. Não indico. Coitado da editora. Polêmica. Cara aí, Gabi, a mulher agora vai escutar toda a nossa milhares de... Vai ver. E é muito engraçado, se você vai na internet, cara, é só elogio, não tem ninguém que falou nada do livro. O livro é um sucesso absoluto. Assim, não é possível que as pessoas estão tão precisando de autoajuda. Inacreditável. Muito bem, vamos para o teu livro, porque eu já acabei com um. Eu acho que a gente pode criar esse quadro aqui. Qual é o livro que nós vamos acabar com ele? A série que a gente vai acabar com ela, acabando com séries e livros. Eu acho que vai ter mais sucesso. Depois a gente não vai poder sair na rua, porque nós vamos ser perseguidos pelos seguidores desses caras. Imagina você dizer acabem com o Paulo Coelho, você vai ser perseguida na rua, né? Porque Paulo Não, Coelho, eu digo e repito, né? Paulo Coelho é ruim, muito ruim. Agora, não vem me falar de Game of Thrones, né? Aí não dá. J.K. Rowling, vai falar mal da J.K. Rowling para mim, tá louco? Paulo Coelho não é ruim, ele é chato. É diferente. Chato, ruim. Livros se resumem, cada livro se resume a uma frase de autoajuda. Gabi, se você compra aqueles livrinhos dele assim, aqueles de frasezinha, resume os livros dele. Você sabe que ele fez o caminho de Santiago de Compostela de ônibus? De ônibus eu não sabia. Não sabia. Ele atravessou de ônibus, aí quando chegou ali nos 5 últimos quilômetros, ali, antes de chegar na cidade, né, na fortaleza da cidade, ele saltou do ônibus e começou a caminhar e gemer. Então, foi assim, é o que diz a lenda, né? Paulo, eu estou falando sério. Vamos criar o nosso quadro Acabando com Séries e Livros. Eu acho que a gente vai ter mais audiência ainda. Tá bom. Falar em acabar, eu vou acabar com o programa. Você acabou com a minha dica, você fez tanta confusão. Não. Vai falar a tua dica. Vai falar a tua dica. A minha, eu vou falar na próxima, porque não acredito. É um livro mesmo, normal, não é um livro. Compre depois vendo no eBay, aí compra outro, Daniel Goleman, e keep fucking. Não. É uma coisa mais simples, é dizer, comprem esse livro, entendeu? Então, guardem a surpresa para a minha próxima dica. Eu vou dar primeiro, para não fazer confusão depois na internet, tá? Chega, Gabi, chega. Não comprem o essencialismo. Tchau, Gabi. Um beijo. Tchau.